Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos conhecer as principais etapas da reciclagem, a coleta seletiva e como o nosso lixo ele está sendo tratado. Vamos iniciar. Página 54. As principais etapas da reciclagem. A melhor maneira de preparar o lixo para a reciclagem é separá-lo em casa. É importante que os restos a serem reciclados sejam tratados com alguns cuidados. Caso contrário, serão encaminhados aos lixões ou aterros sanitários. Depois de você separar esse lixo, você vai levar ao local adequado, que seria a coleta seletiva. Coleta seletiva, o que é a coleta seletiva? É um processo que envolve desde a separação dos materiais em casa até o recolhimento do lixo em diferentes caminhões de coleta em dias variados. Se na sua cidade, ou seja, aí em Timon, existe coleta seletiva, ao colocar o lixo devidamente separado na calçada, o pessoal encarregado saberá que destino dar a elas. Se não houver coleta seletiva, o lixo úmido poderá se converter num ótimo adubo. Basta enterrá-lo onde houver possibilidade. Quando ele fala nesse lixo úmido, ele está falando do resto de alimento, resto de fruta, de comida. Você pode ali enterrá-lo e ele vai virar um adubo natural, porque vai ocorrer a ação de fungos e das bactérias. O lixo seco, que no caso os outros tipos de lixo, latas, plástico, poderá ser doado aos catadores de sucata, pessoas que além de ganharem o seu sustento, com essa coleta prestam um grande serviço à comunidade. O importante é saber que quanto melhor você cuidar do material a ser enviado para a reciclagem, melhor será a qualidade do material produzido. Na coleta seletiva, nós vamos possuir algumas cores. Por exemplo, a cor amarela é para o lixo do tipo de metal, ou seja, as latinhas, objetos metálicos, vão tudo nesse recipiente amarelo. O símbolo da reciclagem é esse daí, dessas setas, ó, do ciclo. O recipiente de coloração azul é para papel, vermelho para plástico e o vidro na lata no recipiente verde. Estes símbolos são usados no mundo todo. Ou seja, eles vão servir para indicar onde despejar cada tipo de material destinado à reciclagem. Por que é importante esse símbolo e essa coloração ser adotada em todo o mundo? Para que não haja conflito de informações. Por exemplo, quando você viajar para um outro país e no momento de você separar seu lixo, você não depositar o lixo num local inadequado. Vale lembrar que existem alguns materiais que eles não podem ser reciclados. Por exemplo, atenção especial deve ser dada às pilhas e às baterias. Esses materiais nunca devem ser misturados com o lixo comum, pois contêm substâncias tóxicas que podem contaminar o solo dos lixões e aterros sanitários. Entregue-os na loja onde foram compradas. O mesmo deve ser feito com os remédios velhos e seus frascos. Por exemplo, tanto as pilhas e as baterias, eles vão ter metais pesados. E esses metais eles não podem ser despejados junto com os demais lixos. É por isso é importante de você pensar como vai ser realizado o descarte daquele material quando você realiza a compra. Por exemplo, os supermercados que vendem pilhas,
eles devem ter um ponto de coleta em algum local do supermercado por recolhimento dessas pilhas. Das pilhas, algumas lâmpadas também têm que ser descartadas nesses locais onde são comprados. Existe uma lei que é chamada de... ela fala sobre essa questão de você comprar um produto num determinado local, no caso do supermercado, e esse supermercado ele tem que dar uma finalidade, ou seja, um descarte correto daquele produto. Eu vou tentar, no momento agora não estou me lembrando, mas eu vou trazer para vocês em um outro momento. Ah, me lembrei. Chama-se de rodízio de materiais. Esse rodízio é importante para que haja essa troca e esse cuidado com o que eles vendem. É até um dos requisitos de preocupação ambiental. Por exemplo, as latas, os recipientes que vocês vão visualizar, elas são nessas cores. Marrom para lixo orgânico, o branco para esse lixo não reciclado. Geralmente esse branco ele é muito utilizado para o lixo hospitalar. Esse verde é o lixo específico para vidro. Esse vermelho para plásticos. O amarelo para metais e o azul para papel. Dentro desses materiais, tem esses materiais que eles não são reciclados. Por exemplo, no papel, pode ser reciclado papéis, caixas de papelão, aqueles papéis impressos, embalagens de longa vida. Não é reciclado papel higiênico, papel carbono, guardanapos, fitas ou etiquetas adesivas. No plástico podem ser reciclados os sacos, as embalagens de garrafas PETs, aqueles copos de plástico. Não são reciclados embalagens metalizadas, sucatas eletrônicas de computadores e celulares. Pessoal, o lixo eletrônico, que é o lixo de computadores e de celulares, eles são reciclados por empresas especializadas que trabalham diretamente com esse tipo de lixo. O vidro tem até alguns projetos sociais que eles fazem a reciclagem desse lixo. O vidro, nós temos as garrafas, os frascos, os potes de produtos alimentícios, copos de vidro. O que não pode ser reciclado: os espelhos, vidros de janela, as lâmpadas, as ampolas de medicamento, tubos de telas. As lâmpadas, geralmente em supermercado, às vezes em algum deles, tem um ponto de recolhimento de lâmpadas que já foram utilizadas. Tá? E as ampolas de medicamento, geralmente o pessoal da farmácia, onde você comprou aquele produto, eles lhe dão a orientação da forma correta de realizar o descarte e onde pode ser... onde existem esses pontos de reciclagem de medicamentos. Existem alguns lugares também, por exemplo, algumas instituições que recolhem esses medicamentos, aceitam doações de medicamentos que estejam ainda dentro do seu prazo de validade. Por exemplo, temos o metal, o que pode ser reciclado: as latas de alumínio, as latas de produtos alimentícios, embalagens de congelados. O que não pode ser reciclado: clipes, grampos, esponjas de aço, tachinhas, pregos e canos metálicos. Bom, além dessas cores que são as mais comuns, existem também outras cores diferentes. Como já foi falado, o azul para papel, papelão, vermelho, plástico e isopor, o verde para vidro, o amarelo para metal,
O preto, ele vai ser para madeira. O laranja vai ser para produtos que possuem um perigo de contaminantes, são produtos que possuem alto índice de contaminação. O branco, como eu falei anteriormente, ele vai ser utilizado para dentro de hospitais, possuem os lixeiros brancos que são para lixo hospitalar. O roxo para radioativos. O marrom para o orgânico, como o resto de alimentos. O cinza, resíduo geral, não reciclado ou misturados. Continuando, atualmente, na maioria das cidades brasileiras, o lixo coletado por caminhões é despejado e enterrado em aterros sanitários ou despejados em lixões a céu aberto. O resto de comidas depositados nos lixões são decompostos por micro-organismos e produzem um mau cheiro que se espalha pela vizinhança. Quando chove, a água se mistura com material em decomposição, resultado em um líquido denominado chorume. Quem já observou quando passa o carro do lixo, ele acaba passando e derramando um líquido na rua, na avenida, e aquele líquido ele possui um odor muito forte. Aquele líquido que é derramado é conhecido como chorume, e ele é formado devido ao lixo orgânico presente com o lixo seco, que se infiltra na terra, podendo contaminar o reservatório subterrâneo de água. Os aterros sanitários foram criados para se evitarem os riscos causados pelos lixões. Nos aterros, o lixo é compactado e coberto por uma camada de terra para evitar que o mau cheiro se espalhe. Na parte de baixo do fundo do aterro existe um revestimento plástico que serve para evitar a contaminação do solo. Desse local saem tubos que retiram o chorume acumulado. A decomposição dos restos de comida produz um gás inflamável de nome conhecido como metano. Vale lembrar que esse metano ele pode causar explosões, mas ele também pode ser utilizado na produção de energia. Para evitarem explosões, existem tubos que permitem que o metano saia. Ao sair, este é queimado, deixando de oferecer perigo. Em alguns aterros, esse gás é aproveitado para gerar energia elétrica e usada no próprio aterro. Nessa ilustração, nós temos aí a imagem de um aterro sanitário. Em torno do aterro é para existir várias plantas cultivadas na última camada de terra. Aqui nós temos a última camada de terra com 60 centímetros. O aterro sanitário ele vai ter essa questão de níveis, ó. E de acordo com que esses níveis eles vão sendo preenchidos pelo lixo, ele vai sendo coberto por areia. Correção. Aqui nós temos as imagens, a terra obtida para escavação, as cercas móveis, as camadas intermediárias de terra com 30 centímetros. Ocorre aí várias máquinas fazendo a compactação do lixo com tratores pesados. O lixo compactado ele é coberto com areia. E aqui temos o caminhão ó, depositando esse lixo. Temos também uma parte de pedras e vários drenos perfurados que coletam chorume, ó, que é a questão dos gases. Esses gases eles são queimados através desses respiradores da decomposição. E essa parte mais de baixo é o solo original, compactada de areia e de plástico de alta densidade. Vale lembrar que o solo, para que não haja contaminação do chorume, ele é primeiro coberto com plástico de alta densidade. Aqui, ó, nessa imagem, nós vamos diferenciar a diferença dos lixões para o aterro sanitário. Essa é a imagem de um lixão. Como podemos visualizar, o solo ele não é preparado para receber essa quantidade de lixo e nem o chorume. Geralmente os lixões eles são em céu aberto.
Devido ao cheiro, atrai diversos animais, como ratos, urubus, e existem pessoas que vivem desse lixo, que são os catadores de lixo e os sucateiros. A diferença para o aterro sanitário, como foi falado, ó, existe uma cobertura com material de plástico para que não haja contaminação, existe uma preocupação com o solo e com a água, para que não haja atração desses animais, sejam atraídos pelo cheiro. Depois que é completado o nível, ele é todo coberto com terra e depois uma cobertura vegetal, é plantado árvores. Existe a tubulação para retirada aí do chorume. E ele é todo assim, ó, em níveis, ó, como podemos visualizar na imagem. Em 2010, foi aprovado a Política Nacional de Resíduos Sólidos de número 12.305/2010, que ela dizia o seguinte: existia uma hierarquia na gestão. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos seus rejeitos. Essa lei também, ela também dava um prazo. Essa lei ela foi elaborada em 2010 e dentro dessa lei ela também tinha um prazo determinado para que os estados e municípios acabassem com esses lixões a céu aberto. Eles tinham um prazo de até 4 anos, ou seja, até 9 de novembro de 2014, para fechar todos os lixões. E não existe mais lixões, apenas aterros sanitários. Entretanto, muitas cidades permanecem ainda com a existência dos lixões e essa lei ela precisa ser atualizada, pois não houve um novo prazo por parte da União, por parte do governo federal. Bom, pessoal, esse foi o nosso tema da nossa aula e até a próxima. Vamos lembrar que é dever nosso cuidar do nosso planeta, ou seja, são através das nossas pequenas atitudes que nós iremos contribuir para um mundo melhor, mais saudável. Ou seja, cada pequena ação que vai contribuir para um mundo melhor.